Olá, sejam bem-vindos ao Conexão Egrégora, podcast que conecta você aos temas da estratégia da governança, da gestão nas empresas, de forma criativa, com foco em resultados e com um olhar especial na humanização das empresas, da gestão e da governança. Hoje nós temos duas convidadas especiais para tratar de um tema que eu tenho encontrado com frequência nas empresas, que é o desafio das mulheres empreendedoras. A mulher que é, ao mesmo tempo, mãe, esposa, filha, empresária e que tem que arrumar um tempo para cuidar da sua vida pessoal. É fogo, né? Isso não é fácil. Difícil. E hoje eu tenho aqui a sorte de contar com a presença da Tirza Reis, que vai já se apresentar, e da Viviane Ferreira. Já passando a bola para vocês, Tirza. Conta um pouquinho para nós quem é a Tirza. Aliás, conta um pouquinho dessa história toda também, até porque como que você veio Quem é a parar Tirs nisso? É uma pergunta muito ampla, né? Dá Muito para muito ampla. mais do que um podcast. Mas vamos lá. Exatamente. É, Carlos, bom, você já falou, né? Meu nome é Tirza Reis. Eu sou psicóloga, eu sou mentora de líderes, eu trabalho com isso já há 25 anos agora, né? Esse ano faz 25 anos, vou fazer bodas de prata com esse encontro com a psicologia e com o trabalho com desenvolvimento humano. É, Ao longo desse trabalho, hoje eu estou à frente de 3 empresas, né? O meu consultório, a minha prática clínica, essa empresa de desenvolvimento humano, ajudando líderes no seu processo de desenvolvimento humano, que é a Homero Reis, Relações Inteligentes e Coaching, e um outro braço de um trabalho meu, que é o trabalho que eu faço online, com cursos, levando mentoria, levando desenvolvimento para mulheres especificamente. E, e esse movimento foi tão intenso, assim, que eu trabalhava com isso já, fiz o meu mestrado na área de desenvolvimento humano na UNB. Na época eu dava aula de psicologia do gênero na UNB, e a vida foi transcorrendo. No meio desse caminho, eu me casei, eu fui mãe. E quando eu me tornei mãe, esses desafios das mulheres que eu já conhecia e já atuava e já atendia e já tinha grupo de mulheres antes de ser mãe, e que então eu já conhecia muitas dessas dores a partir do lugar de terapeuta, de coach e de mentora. Quando eu me tornei mãe, eu comecei a vivenciar esses desafios todos na minha própria pele de uma maneira muito mais profunda, né? Então, eu fui mãe de 2 filhos, eles vieram rapidinhos, né? O Gael hoje tá com 13, a minha mais nova, Nola, tá com 11 hoje, só que eles têm 1 ano e 10 meses de diferença. E eu ainda vivi a maternidade, a chegada deles, com uma separação. O pai deles saiu de casa quando a minha mais nova estava com 2 meses de idade ainda. Então, eu estava com 2 bebês em casa, vivendo as dores e as delícias da maternidade naquele momento, naquele puerpério, e vivendo as dores de ser uma mulher empresária, ao mesmo tempo autônoma, vivendo dos meus próprios recursos, sem ter uma licença maternidade nem nada do tipo. Então foi um momento de profundo. Eu falo que foi uma ebulição, assim, foi um, um breaking down, assim, ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo um processo de uma grande abertura de consciência. E nesse momento, eu comecei então a entender que o meu chamado para trabalhar com mulheres era mais profundo do que eu imaginava, sabe? E comecei a construir programas, porque isso faz parte até do meu próprio processo de elaboração, né? Eu comecei a construir programas destinados à mulher. Então, nesse processo veio primeiro o Vencer Mulher, que foi um programa que eu idealizei e realizei em Brasília, no Rio e em São Paulo. Era um programa presencial da gente trabalhar um pouco dessa noção de empoderamento, mas de dentro para fora. Então, como é que você trabalha a sua noção de eu, a sua autenticidade, a sua autoconsciência para você entender qual é o seu lugar no mundo e como você se coloca. Desse programa do Vencer Mulher nasceu um derivado dele, que foi o Mães Equilibristas, que foi o trabalho que eu comecei a fazer online, trabalhando justamente com mães que vivenciam essas dores de eu sou mãe, mas eu trabalho, eu sou uma mãe que trabalha ou uma profissional que é mãe? E como que eu faço como é que eu desenvolvo esse jogo de cintura para me colocar na vida, né? E ao longo desse processo, eu encontrei o trabalho da Brené Brown, por quem eu me apaixonei profundamente. Imagino que vocês devem conhecer o poder da vulnerabilidade, né? A coragem de ser imperfeito. E comecei a trazer o trabalho dela para todos os lugares onde eu ia. Até que em 2019 eu tive a oportunidade de ir até os Estados Unidos e fazer a formação com ela, né? Para pessoas que trabalham com desenvolvimento humano.
Então eu fiz a formação com ela e com a equipe dela, passei um ano me desenvolvendo nesse sentido e trouxe para o Brasil a formação, alguns cursos dela, que hoje eu ministro aqui também, né? E aí, nesse borbulhar de todas essas coisas ao longo dessa trajetória, palestrando também bastante, esse tema das mulheres, da liderança, das parcerias, da possível parceria entre homens e mulheres na construção dessa novidade, tem sido o meu grande olhar para o mundo do trabalho, para o consultório, enfim, para tudo isso. E isso culminou no desenvolvimento de uma nova metodologia, que hoje eu também desenvolvo ela online, que é uma mentoria de liderança feminina, que eu também atuo online. E culminou um pouco do que a gente vai conversar hoje aqui, Com né? certeza. Que é o desenvolvimento desse livro, que é um pouco a culminância Nós vamos já desse tocar trabalho, nesse né? assunto, que isso é novidade, não é? Isso é muita novidade, eu ainda não falei disso para ninguém. Então, Aliás, quase olha, ninguém sabe. grande revelação no nosso bom, né? podcast aqui hoje, né? Então, Feliz. esse é um pedacinho, né? Um pedacinho da minha história que eu começo a interessante. partilhar aqui com vocês. Muito assim. bom. Tá se abrindo para o mundo hoje esse Deus projeto, quiser, né? se Deus quiser. Muito bem. E você, Viviane, conta um pouco para nós também da sua história, como é que você chegou aqui hoje nessa rodada. Bem, eu sou Viviane, né? Eu sou empresária, sou mãe também de 2 filhos, só que meus são menores que o seu, são pequenos, né? E enfrento o desafio de ser mãe, mulher, aquele assunto que você Sim. falou aí, que é bem difícil quando a gente se torna mãe, né? Quando a gente se Isso. torna mãe e enfrenta esse mundo aí. Mas venho do Ceramic Supermercados, minha história, ela vem de uma cisão empresarial, né? De uma empresa familiar de 36 anos, que se separou e a gente teve que tocar e pegar o negócio e segurar ele e ir à frente, né, de tudo isso aí. Então, sou eu e minha irmã e meu pai que tomamos conta de tudo isso aí. E é um desafio enorme a gente conciliar tudo isso, né? Sim. É desafiador, mas ao mesmo tempo é muito gratificante fazer esse trabalho. Com certeza. Aqui eu queria trabalhar aqui com a Tirza. É o seguinte, você disse que está lançando um livro, vem aí uma novidade. Isso, vem. Se Deus quiser, ele chega esse ano, gente. A gente está nos finalmente, assim, fechando. Estou fechando aqui as coisas para trazer. A nossa querida Cris Kozovics participa de alguma forma nesse projeto? Participa lindamente. Sem a Cris, esse livro não seria possível. Ela é minha grande escondidinha interlocutora. ali no fundo, Ela tá. Aliás, ela é que me cutucou para contar disso aqui, né? Ótimo. Me diz uma coisa, explica um pouco desse conceito. Eu fiquei intrigado com uma questão que me passaram sobre a sua percepção sobre balancear Isso. ou equilibrar. Porque a gente normalmente fala que a grande dificuldade, por exemplo, pegando a Viviane, que eu sei um pouco da realidade dela, que a gente convive aí com o trabalho já há um tempo, é a questão de conciliar os horários, filho na escola, probleminha de saúde aqui e ali, e de vez em quando tem direito a férias, uma viagem, e às vezes tem que viajar a trabalho também, mas ao mesmo tempo tem que tocar o negócio, o marido também trabalha, é uma confusão. Essa é a realidade, né? Você e sua irmã também, mesma situação lá, as duas tocando a empresa. Estamos juntas, duas mulheres. Duas mulheres tocando. Com você nisso. Vamos conversar mais a respeito. Duas mulheres tocando uma operação pesada, que a gente conhece a realidade. Sim. Aí, você fala, o que é a diferença entre equilibrar e balancear, que você explora esse tema? Eu já vou até contar para Vivi. Vivi, você já vai poder ser até a minha interlocutora aqui para me falar se o que eu estou trazendo faz sentido. Porque esse livro, ele é para mulheres como nós. Então, eu vou trazer aqui a minha percepção e você eu até quero a sua validação para você ver se faz sentido ou não a construção que eu estou fazendo, né? A impressão que eu tenho tido, sabe, Carlos, ao longo desse tempo todo, trabalhando com isso e, como eu disse para vocês, experimentando na própria pele, escutando no consultório, escutando nas organizações por onde eu ando, é que a gente começou essa conversa do equilíbrio, ela virou um grande Eldorado, mais um Eldorado. Então, veja, se a vida já estava difícil antes dessa noção de que a gente precisava ter uma vida equilibrada, porque antes a gente só precisava dar resultado, agora não, agora você tem que dar muito resultado, mas você tem que ter uma vida equilibrada.
Essa vida equilibrada virou um novo Eldorado. O que que é isso dessa vida equilibrada? Então, o que que eu quero dizer com isso? No final das contas, isso está virando mais uma nova grande exigência que a gente bota nas costas das mulheres, não apenas das mulheres, dos homens também, mas como a gente vivencia um espaço ainda onde a mulher é a responsável pelo espaço doméstico, pelo gerenciamento da vida para além do trabalho, acaba que para ela fica a maior carga. Né? Então, o que que acontece? Agora, ter uma vida equilibrada, a sensação que eu tenho é que você precisa dar conta do seu trabalho, dar conta do seu filho, fazer o biscoitinho orgânico para ele levar para a escola, né? Porque se você compra na padaria, você já é uma mãe um pouco pior, né? Fazer o biscoitinho com suco natural para ele levar para a escola, estar atenta a todas as atividades, precisa ser sem açúcar, e você precisa fazer tudo isso tendo um autocuidado maravilhoso, acordando 5 da manhã para meditar, fazer yoga e estar linda, magra, num salto 15. Com Sorridente, sorriso, sempre. exato. Né? Cabelos penteados, sempre maravilhosa. Porque se você fizer isso, aí você está tendo uma vida equilibrada. Você está conseguindo cuidar de você. Né? E como que você não faz uma coisa dessa? Essa é a mãe Instagram, né? Pois é. Aquela perfeita, E né? esse é um dos problemas que eu vejo bastante, né? Assim, o Instagram, assim, não apenas o Instagram, mas as redes sociais como um todo, elas acabam funcionando aí pra gente como um grande gatilho de comparação e nos maltratando muito mais do que nos dando apoio, Exato. nesse sentido da compreensão do nosso papel, né? E aí, nessa construção, o que que eu tenho visto, sabe? Essa ideia da vida equilibrada, como é que é isso? Então, o equilíbrio seria 30% para cada uma das minhas atividades, como se fosse uma pizza harmônica. Não é. Não vai acontecer. Isso não é a vida real, isso não é a vida acontecendo, né? E aí eu comecei a construir esse conceito de balanceamento. De entender que a vida, na verdade, ela é um pouco essa gangorra. Ora ela aperta, ora ela estica, ora ela alarga, ora você está com as coisas muito mais atropeladas e gangrenando, e ora você está conseguindo suavizar um pouco mais. Então a vida ela tem essa mobilidade como o nosso próprio respirar, como o nosso próprio pulsar do coração. Ora contrai, ora solta, ora contrai, ora solta, né? E que a gente precisa, na verdade, nesse contexto, ter uma noção do que é prioridade em cada momento, para que a gente possa suavizar um pouco essa experiência. Então, no livro, uma das coisas que eu falo no livro é assim: ninguém corre uma maratona, tem uma vida fitness, tem 2 filhos e constrói uma startup e cuida de uma multinacional ao mesmo tempo. Não dá. Não dá. Então, a gente precisa sair um pouco dessa ilusão, né? E construir uma ideia de que a gente está na nossa vida balanceando. Eu estou o tempo todo num balanço com a vida. Você fala num ajuste constante Num dessas ajuste constante, prioridades, né? numa equilibração dinâmica, sabe? Onde o que a gente precisa ter clareza é de qual é a nossa prioridade e qual é o nosso objetivo neste momento. Perfeito. Percebe? Então, veja, horas eu vou conseguir focar no meu autocuidado. Ah, Tirs, então quando eu não estou focando no meu autocuidado, eu posso me largar e me soltar loucamente? Não. Mas eu não vou virar as fitness, ter 14% de gordura, se nesse momento eu estou desenvolvendo uma nova estratégia dentro da minha Ou você empresa, tem um filho pequeno, eu tô com precisa um dar filho atenção pequeno. para ele. Exatamente. Ou eu estou com um filho pequeno e que eu quero participar. Sim. Não quero delegar esse papel, né? Porque querer delegar também é uma opção, mas eu não quero, eu quero estar presente. Então, o que que é possível que eu faça, entendendo qual é a minha prioridade? Então, a grande ideia do balancear e a grande mudança que eu estou propondo com o livro, nesse sentido, Carlos, é que a gente pense o seguinte: a nossa vida ela é uma só. Esse paradigma da equilibração, ela parte de um pressuposto de que você consegue segmentar a vida em pequenos potinhos. Não rola isso, não. Especialmente para nós mulheres. Essa ideia antiga de que assim, eu vou para o trabalho, eu deixo a minha vida pessoal em casa e vou para o trabalho. Não deixo a vida pessoal até intervindo. A vida é uma só. Quem eu sou vai para onde eu vou. Entendeu? Então, a grande ideia do livro é mostrar que, na verdade, o que a gente precisa é compreender essa noção da impermanência da vida, né? Que muitos problemas que a gente tem nomeado como problemas, na verdade, nada mais são do que a vida acontecendo. E o que a gente precisa fazer? Estar no nosso centro, estarmos centradas, para que a gente tenha noção de qual é a nossa necessidade e qual é a noção da nossa prioridade, considerando o ciclo e o momento que a gente está vivendo. E aí, a partir dessa compreensão, né, então eu também trago muito no livro essa noção de que é importante de coragem para você olhar para isso, de que é importante autoconhecimento com autocompaixão, para que você dê conta de compreender isso.
que ciclo é esse que eu estou vivendo agora? De você estar acordada, sabe? Desperta para olhar para essas questões e aí então sim fazer o seu balançar e o seu balanceamento a partir da sua noção de prioridade e de necessidade em cada novo ciclo. Muito bom. É essa Já a deu uma ideia. aula aqui para Total. gente, né? Foi ótimo. Essa E a ideia. o interessante é que tem muito de cobrança também. Ixi, Pessoas que se cobram muito, então, numa situação dessa, porque tem a responsabilidade. Você tem filho para criar, mas tem empresa para tocar, tem funcionários, tem contas para pagar, um monte de coisa, e isso carrega um peso muito grande e de responsabilidade, né? Viviane, isso que foi dito pela Tirza acontece como na sua vida? Você se sente bem balanceada hoje entre trabalho, família, etc? Eu Mulher, acho que tem né? que ter um pouco de. Você tem que ter um equilíbrio, igual ela falou, né? Você tem que, e tá tudo bem, sabe? Aquele negócio é aquele momento. Tem um momento que você tem que dar atenção à empresa. Eu tive esse momento, né? Na cisão, eu tive que dar atenção total à Muita empresa, atenção, né? mesmo meus filhos muito pequenos. Mas eu tive que dar exatamente. atenção. Então, assim, mas para isso, eu tive um apoio excelente familiar e espiritual, que estava por trás, dando Perfeito. todo esse apoio, toda Ótimo. essa segurança, para que eu fizesse esse trabalho. Se não fosse isso, eu não dava conta. Mas foi assim, foi intenso e foi, ao mesmo tempo foi ótimo. Foi o caos, mas foi ótimo, né? Foi nesse caos que a gente aprendeu a se desenvolver, foi nesse caos que a gente... E que até os filhos e o marido e a vida entendeu que tinha que ser assim. Então foi pesado, mas Agora, foi ótimo. mas no seu Sim. caso específico, você teve apoio muito forte do marido, Sim, não perfeitamente, foi? total. Eu acho que Total. aí entra um ponto bem importante para a Muito gente Marido que foi importante. discutir. diferente do seu, né? Do que você passou, foi bem diferente. Foi Você bem estava diferente. Você sozinha. Tá. imagina, podia ser o oposto, né? Não é? Imagina se você não tivesse tido dentro de casa esse apoio que você teve. Ah, não dava. Aí Você eu não conseguiria conseguiria. superar, Esse é ou o o ponto. casamento dançaria, Não, né? entendeu? Esse é o ponto, assim, que eu vejo que é uma grande questão quando a gente está falando de mulheres na liderança, né? O que eu observo, assim, muitas mulheres, elas não conseguem ascender, por exemplo, de uma gestão média para ir para os C-levels ou ir para os conselhos, porque o nível de exigência é maior, mas não é por causa da natureza da liderança ou por causa do trabalho propriamente dito. É muitas vezes por causa dessas questões que estão do lado de fora e que a gente precisa orquestrar, né? Porque você precisa orquestrar. Olha o que você está trazendo, Vivi, Uhum, né? Você estava falando da cisão do uhum, seu trabalho, mas o que estava em jogo e que te proporcionou estar ali fazendo estar comprometida com aquele momento foi ter uma rede de apoio estruturada em casa, foi ter uma boa relação com o seu marido que foi parceiro, que compreendeu o Foi momento que tudo, você estava vivendo, né? Você trouxe a questão espiritual, que é uma questão fundamental quando a gente pensa sim. no nosso centro, no nosso Uhum. objetivo, no nosso propósito, né? Então isso tudo faz uma diferença substantiva e muitas mulheres param ou têm as suas carreiras assim Atropeladas, né? atropeladas porque não tem esse suporte. E não é por deficiência de competência técnica Não, para não. estar ali É no trabalho. verdade. É porque elas não têm esse Apoio, esse apoio que vem atrás, né? Sustentando a possibilidade dela estar ali, Uhum. né? E acaba gerando um desgaste emocional muito grande quando você não tem. Já é trabalhoso ser empresário ou empresária, né? É o Uhum, caso aqui da demais, Viviane, que a gente acompanha de perto. O volume de obrigações, de serviços, de decisões, de coisas que têm que ser feitas no dia a dia, isso é bastante Gigantesco, duro. né? Aqui eu posso falar, como eu conheço bem, ela é uma excelente gestora. Já disse isso para ela algumas vezes, porque a gente vê o trabalho que ela faz. Que coisa boa, É né? muito Precisamos competente. modelar. Ela Precisamos é modelar Nós isso aí. temos muita coisa para conversar. Muita. Opa, vamos ela tem- modelar. Ela tem muitos desafios ainda pela frente, mas ela já provou, né? Ela não precisa nem provar para ninguém que ela consegue tocar muito bem e trazer com segurança os negócios. Tá? Isso é muito importante. Agora, isso tem um preço também, né? Tem. O que você sente falta hoje dentro desse conjunto de coisas que você faz? O que você gostaria de ter mais tempo para fazer? Eu acho que para mulher empreendedora, para empresária, além de ser mulher, mãe, naquele negócio, falta um pouquinho de tempo para você, né? Você cuidar um pouquinho de você, né? Um pouco da Exato. sua saúde, um pouco, vamos lá pro seu lado, aquele lado que a gente estava falando lá do fitness, que a gente tem que ser fitness, tem que ser bonita, tem que ser magra, tem que ser maquiada, tem que ser penteada. Eu acho que esse tempo seu, eu acho que você tem que saber se organizar para você criar os seus momentos pessoais, porque isso é Exato. muito importante também. Porque se você não tiver isso aí, sabe, um pouco dividido, separado, isso aí é diferente da família, é diferente da empresa, diferente do seu filho, diferente do seu marido, é seu. É um Isso. tempo seu, um momento seu.
né? Que você tem que dar importância, porque senão não tem jeito, não Mas vai. você sabe que uma coisa que eu tenho reparado com bastante frequência é mulheres à frente dos negócios. Tem aumentado muito e tocando para valer os negócios. E às vezes até sem apoio familiar, como você conseguiu Sim, ter. não, com Tem muitos certeza. casos. Agora, tem o aspecto, no caso de empresas que são familiares, você tem ainda o conflito geracional, né? Verdade. Tem a Tenho questão ele de plenamente. segmentos que são mais conservadores, aí o que eu quero dizer com conservadores, comportamentos mais machistas ainda, muito Sim. preconceito. Não, que é o meu caso, né? O seu Muito segmento é machista, meu bastante segmento é ainda. bem machista ainda. Bastante. Tá melhorando, mas ainda é muito machista, né? A E mulher tá entrando, você tem que se impor perante sim, isso, porque são várias brigas, né? Além de brigar ali com o mercado, de uma forma geral, tem concorrência, tem tudo ali, né? O desafio, a economia que flutua, você ainda tem essas barreiras que às vezes acontecem entre as gerações, às vezes pode acontecer com funcionários, com colaboradores dentro do time que tem uma visão conservadora e às vezes uma mulher à frente Vai ser ainda liderado, né? incomoda, né? Liderado pela e mulher. ainda tem aquele pensamento que a gente não tem conhecimento de números, né? De dashboards, de estratégia, de negócios, né? Ainda tem esse pensamento ainda, vem disso. Que a mulher não Sim. tem Não tem. condição Não, não tem capacidade de chegar nesse não nível, tem. né? Eles acham que não. Não, assim, tá melhorando, tá mudando, eu tenho uma visão otimista disso aí, né? Mas ainda precisa ser Eu mais imagino que a explorado. Tirza já lidou com muitas situações desse tipo, porque alguns segmentos são bem mais conservadores que Com outros, né? certeza, com certeza. E a gente vive essa questão em diversos níveis, né? Tem níveis mais gritantes, que fica bem clara essa discrepância, mas em níveis mais sutis também, né? Em níveis mais sutis a gente também vê, assim, porque tem muitos segmentos que se dizem não machistas e super inclusivos, mas que quando você vai ver a prática das relações cotidianas, nas sutilezas essas questões se aparecem. Porque como a gente não tem muito um letramento sobre isso, porque também tem isso, né? Tem. Todos nós somos educados assim, dentro dessa cultura do patriarcado. Isso. Então essa questão do preconceito, às vezes, não vem nem necessariamente de um homem. Entre nós mulheres nós também temos. Já criam, às vezes criam os filhos já com essa... Exato, com o que é esse próprio conceito. do homem, o que é próprio da mulher, né? Vocês querem ver um exemplo? Surgiu ontem, até você falou da Moai, Vivi, ontem surgiu uma fala lá que eu achei interessante. Por exemplo, muitas mulheres se colocam como feministas, né? Como Uhum. agregadoras, mas aí, de repente, dentro de casa, quando de repente você tem um companheiro ou uma pessoa que está, um companheiro que está trazendo para dentro de casa muito menos recurso que você, as mulheres não querem. Olha como é também uma espécie de misoginia, assim, de um preconceito às avessas ali, né? Que ele tem que ser o provedor, Ele né? tem que ser o provedor, ou ele tem que estar pelo menos no mesmo nível que a gente, Sim. né? Quando é o contrário, a gente acha que tá tudo ok. Se ele ganha mais, tá tudo bem, né? Agora, pensar que ele tá que, eu não vou sustentar ele, mas pera. Há quantos anos a gente vem vivendo aqui numa realidade? Se fosse o contrário, estaria tudo bem? Então, eu acho que esse é um ponto para a gente sempre ter em perspectiva, né? Quando a gente está em situações como essa, assim. Se fosse o contrário, assim, qualquer Sei. relação, se fosse o contrário, estaria tudo bem? Mas quando eu falo do preconceito, é porque muitas vezes eu vejo que tem mulheres que falam assim: ai, não, tem mulher demais nessa equipe. As próprias mulheres. Tem mulher demais nessa equipe, eu não gosto de uma equipe com tanta mulher. Ai, é muito mimimi, muita fofoca, muito nananã. Ai, eu prefiro a equipe direcionada por homem. Então, assim, às vezes o preconceito a gente precisa estar bem atento. Eu costumo dizer que a gente está num momento de transição, sabe, Carlos? Assim eu espero pensar. Não, mas eu Né? acho que tá mesmo. Não é? Tá. Então, assim, eu acho que quanto mais consciência a gente vai ganhando, por exemplo, tipo, como podcasts como esse, que a gente vai trazendo a possibilidade disso se tornar um tema e conversar sobre isso, a gente vai ampliando o nosso repertório, né? Ganhando consciência, compreendendo melhor, né? Mas você sabe, Tirza, que houve um certo momento de antagonização muito forte entre homens e Sim. mulheres. Eu acho que esse não é o caminho, né? O Não. ideal é quando a gente consegue fazer uma convergência e atuar juntos, né? Com certeza. Eu sou Totalmente. muito defensor disso, de ter... Eu também. Sabe por Eu quê? também Da adoro isso. parceria. Adoro. Sabe por quê? O Porque olhar só da mulher é ruim mulher também. e do homem, eles são complementares. Exato. A gente enxerga as coisas de uma forma, eu consigo imaginar como são as decisões masculinas versus como seriam as decisões femininas. Tem nuances diferentes. O olhar é diferente. O cuidado que as mulheres têm com certas questões, às vezes os homens não olham da mesma forma. E tem outros assuntos que os homens são muito
eficientes para fazer, e isso nem sempre é motivo de antagonismo, muito pelo contrário. É conseguir colocar para trabalhar juntos. Como é que você vê isso hoje, nessa evolução? Você está enxergando isso acontecer? Olha, eu vejo que isso está acontecendo até por uma questão, não sei se muito por desejo de muitas organizações, mas às vezes até por determinação mesmo. Porque, por exemplo, a ONU lançou os 7 Sim, princípios do empreendedorismo feminino. As organizações começam a se articular nessa direção e a mostrar que a diversidade é fundamental e que você precisa ter nos seus conselhos, né? Estimular que nos conselhos a gente tenha diversidade. O que foi observado? Quando você tem diversidade, não apenas de gênero, né? Mas de credo, de raça, enfim, ah, de de formação, de formações tudo, e né? tudo. O que acontece? Você tem, na diversidade você constrói a novidade. Sim, Você tem a Sim. possibilidade da inovação. Porque isso. se a gente só conversa com pessoas que vêm de um background muito parecido Muito conosco, parecido. com o nosso, As ideias vão continuar É, as parecidas, ideias, né? a gente vai ficar não ali vai mudar rodando, nada. rodando atrás de Exatamente. rabo, né? Aliás, esse é um princípio básico da inovação, né? A Exatamente. formação de equipes ágeis para desenvolver Diversificada. novas ideias e tudo mais. Exatamente. A gente conversava no último podcast, eu até comentei com o Viviane sobre isso, a história de formação de conselhos empresariais, Isso. incluindo pessoas de fora com visões diferentes, É experiências diferentes. fundamental. E nesse caso aqui, você já puxou a conversa também, mulheres participando disso, né? Precisa ter. Essa Precisa. diversidade, ela é boa para os negócios, é boa É para as empresas, é bom isso. para todo mundo. E a gente já começa a ver isso expresso em resultados, né? Empresas, as grandes empresas multinacionais, quando você começa a ver os números e você começa a ver as empresas que têm conselhos com maior número de diversidade, você vai olhar os resultados, são as empresas que estão brilhando. São as empresas que estão que estão Certeza. atingindo resultados expressivos, que estão fazendo a diferença, sabe? E fazendo a diferença a partir de um espaço de sustentabilidade, né? E aí, Carlos, E aí a gente começa a desconstruir alguns modus operandes padrão. Então, quando você pergunta, a gente está mudando? Tá, e os dados estão mostrando isso. Porque, por exemplo, quando se dizia que mulher não é feita para negócios, mulher não tem tino para o negócio, mas ela vai ser muito mole, vai ser muito isso, muito isso, aquilo. A gente tem visto, inclusive nos governos de Estado, haja visto a Covid, olha aí. Os governos no mundo que eram liderados por mulheres tiveram um amplo trabalho com a Covid, assim, em termos expressivos de cuidado com sua população. E nas empresas a gente vê isso acontecer também. Empresas fantásticas que têm CEOs mulheres e que seguem dando os resultados super expressivos e, olha que lindo, e sendo capaz de cuidar do seu colaborador. Você vai lá conversar com a pessoa que está trabalhando, ela se sente reconhecida, se sente vista. Você consegue fazer um processo de prevenção de saúde mental. Olha que bacana. Então, eu cuidar consigo das olhar para as pessoas, né? pessoas, Exato. né? Enquanto eu tô em busca dos É resultados. uma Você visão foi- mais empática, Com né? certeza. De todo, Exato. do humano, né? Mas Que a mulher traz. vocês estão tocando no ponto que é a nossa pauta direto aqui na Egrégora. É a questão de olhar para o ser humano que está por trás dos negócios das Com empresas de uma forma certeza. geral. Com Eu certeza. costumo dizer, e vou repetir aqui, eu não consigo desenhar uma estratégia para uma empresa sem considerar as pessoas que estão participando daquele processo. Não Esse só é o as ponto. lideranças, mas também aonde for possível alcançar as pessoas que trabalham na organização. E eu acho que a empresa que não está pensando nisso está muito atrasada, porque hoje a gente está mexendo com pessoa, né? É. A pessoa está à frente de tudo. Mas você Olha, sabe que o gente. que me chamou a atenção quando a gente criou esse conceito de estratégia humanizada, Uhum. eu pensei que vai ter gente que vai olhar para isso um pouco diferente, vai achar estranho. A minha surpresa é que, de uma forma geral, tem sido acolhido de uma maneira muito positiva. Com certeza, Carlos. Dá um conforto quando a gente vê isso, porque você vai nas empresas, de uma forma geral, quando toca no assunto, parece que todo mundo estava esperando essa mensagem. Sim. Entendeu? Olha, eu tenho dito muito Ah. nas palestras que eu tenho dado, né, sobre liderança, sobre saúde mental no trabalho, trabalhando com mulheres Isso. ou sem, no circuito das mulheres ou no circuito mais amplo. Eu sempre tenho dito assim, ó, a gente vem de um paradigma ali, anos 90 e anos 2000, que é foca no resultado, alta performance, custe o que custar, acorde não sei que horas, faça mais do que os seus, né? Essa lógica do vamos lá porque tem gente, enquanto você dorme tem gente fazendo. O que aconteceu? Essa lógica, as pessoas começaram a adoecer.
Tá Exato. todo mundo É o quebrando preço hoje. que se paga, né? Por isso. Exatamente. É. Tá todo mundo quebrando. Então, quando você foca só na alta performance e nos resultados, as pessoas estão ficando pelo caminho, elas estão sendo tratoradas. O que que a gente começou a perceber? E eu tô amando essa virada. E por isso eu acho a liderança feminina tão importante nesse momento e nesse circuito. Porque o que que a gente está vendo hoje? Isso que vocês falaram aqui lindamente, que quando a gente começa a focar nas pessoas, dando para elas uma visão clara do negócio, dando para elas uma noção de propósito, elas Essa é a atingem o melhor resultado. Porque, gente, forma de mobilizar a resultado todo empresa. mundo quer. Todo mundo quer resultado. Todo mundo quer se sentir reconhecido pelo seu trabalho. Isso é uma necessidade humana básica. Exato. Se a pessoa tem as condições para fazer isso, ela quer brilhar, né? Então, o que que a gente precisa fazer como empresa e como líder? Cuidar das pessoas. As pessoas vão atingir o resultado. E aí, nessa hora, as mulheres brilham. Porque cuidar de pessoas é uma coisa que a gente foi socializada a fazer desde que a gente tem 3 anos de idade. É ou não é? É verdade. Você já aprendeu muito cedo, né? Uma coisa que a Sim, gente tem aprendido assim, intrínseco, né? desejado ou Sim. não. Desejando ou não, que você, cuidado, não fala alto, presta atenção, fulano vai ficar chateado com você. Cuida disso. Minha filha, vai lá, fala com seu pai. Né? Peça desculpas. Meninas fazem isso. A gente está o tempo todo estimulando. Não briga, não fala alto, olha, você está o tempo todo. Então a Esse gente está desde estereótipo. muito cedo, né? Nutrindo esse estereótipo. Então agora é a hora da gente usar esse estereótipo a nosso favor. Nós realmente somos mais empáticas, fomos treinadas para os relacionamentos. Então vamos embora. Vamos usar isso Sim. daí agora para revolucionar a liderança. E a gente está Bom, usando isso bom. muito bem. Não é? Então, Eu a acho que a gente está tá. brilhando. E as mulheres que eu vejo no poder fazendo isso, com esse nível de consciência, gente, o Mas jogo olha, muda. Você sabe que você citou aqui alguns projetos que você toca, aí a questão do Uhum. livro e tudo mais, mas a Viviane, ela tem se mobilizado também, transformando numa liderança dentro do setor dela. Opa, Vou olha aqui aí, porque, Vivi. se não falar, às vezes ela não toca no assunto, tá? Mas a Viviane, por exemplo, é vice-presidente da ASBRA, que é a Associação de Sou uma das Supermercados aqui, vice-presidentes uma lá. das vice-presidentes. Que fabuloso. E dentro da ASBRA, junto com outras, aliás, isso é uma característica do setor dela, a segunda ou terceira geração que está à frente dos supermercados aqui Sim. da região, está cheio de mulheres à frente dos A negócios, próxima geração assumindo pode vir, vai vir muita liderança feminina aí. muita liderança Olha feminina. aí, gente, E aí, brilho absoluto. Precisa ser Né? feito, e ela está liderando isso, um movimento de organizar melhor essa participação das mulheres nos negócios. Conta pra gente. Lá na Asbra, a gente começou com o trabalho, né? Eu participava das reuniões, né? Eu participava e eu ia muito sozinha e eu sempre falava, né? Gente, estou um pouco, né? Assim, eu sinto falta de outras aqui dentro, né? E isso foi mudando, assim. Aí veio a pandemia, né? E parou totalmente, assim, tinha a esposa de um deles que também participava, né? Ela ficava muito lá dentro e participava, fez muito trabalho legal. E até conseguiu trazer mais mulheres. E depois esfriou. E agora eu estou notando que elas estão voltando, né? E a gente pretende fazer um trabalho muito melhor, porque a segunda, terceira geração vai ser só mulheres que vão vir por aí. Ai, gente, que coisa Então, legal. assim, e elas vêm fazendo um trabalho excelente também lá dentro hoje. E a gente precisa desse movimento, né? Eu acho que é um setor que foi completamente liderado por homens até então, e a gente está vendo que a gente entrando está dando um outro olhar, né, para o setor supermercadista. Viviane, além do olhar, está acontecendo, isso é uma questão de transição mesmo geracional. Os pioneiros, fundadores dessas empresas, eles foram empreendedores natos que foram construindo essas empresas sem formação, a grande maioria, e a duras penas conseguiram consolidar um negócio, chegou num patamar, e aí passam para a segunda geração, ou às vezes já chega na terceira. Uhum. A segunda geração ela já chega preparada, Sim, melhor com a total. formação que os pais não tiveram a oportunidade de ter, que é o mais comum que a gente encontra, Uhum. e elas entram para organizar melhor essas empresas. Organizar os processos, estruturar melhor e tudo. E depois chega o próximo passo, que é a preparação para a expansão dos negócios. Sim. E isso é um desafio muito grande, porque uma coisa que a gente não pode deixar de reconhecer, os fundadores, eles foram pessoas de olhar, de visão de negócio.
E aí, esse é o ponto, né, que tem que ser desenvolvido nessa segunda ou terceira geração, Sim. é manter essa capacidade de visão, de enxergar onde é que estão as oportunidades, mas somando com o olhar que a segunda, com o caso seu É, caso real, estruturado, né? estruturar, organizar e tudo mais. Isso tem sido o seu grande desafio hoje, né? Sim, a gente está fazendo esse trabalho, né, que a gente vem construindo, isso aí com a ajuda de, né, de muitos profissionais, a gente teve muitas consultorias para isso, mas veio construindo porque era uma empresa que estava completamente, perdemos até a cultura, né? Com a cisão você perde até a cultura. Sim. E isso daí veio, agora a gente vem montando e reestruturando tudo isso. E foi engraçado, porque está sendo engraçado assim, também, não só aqui em Brasília, mas assim, eu fui para a APAS agora, né, que é a maior feira de supermercados do Brasil, ela é do Brasil e do mundo, ela é considerada. E foi muito legal que eu vi muita participação das filhas, né, isso é da segunda, da terceira, tem empresa até que apresentou a quarta geração já Olha, que legal. estruturada e com mulheres, com governança, com, sabe, com muita coisa bacana. Eu assim, foi tão enriquecedor, você vê que não era só a gente, né, que a gente vem de um trabalho, você fala, poxa, só a gente, não, vem um monte, né, atrás de você fazendo, então foi maravilhoso, Ah, isso foi que você tá- excelente. Nossa, isso que você está falando é tão legal, assim, essa coisa de. Não é só sobre a gente, bem, tem um monte que está vindo atrás da É, gente. Isso é uma das coisas que eu tenho dito muito para todas as mulheres que eu mentoro. Eu acho que a gente está num momento, sabe, Carlos, que é assim, é, não é só sobre nós. Não é só sobre nós. Esse é o ponto. Por isso que eu falo que é uma geração da transição, sabe? Eu sempre pergunto para minhas mentoradas, quem são as mulheres que estão à sua frente e que te inspiram? Para quem que você olha? Quando você olha para cima, quando você olha para frente. Quem são as pessoas que te inspiram? Mulheres. Quem são as mulheres que te inspiram? Que estão à sua frente. Algumas têm a quem olhar. Outras estão tão na vanguarda em determinados setores que não tem mulher na frente para ela olhar. É ela. são poucas. Né? São poucas, não são? Aham, são poucas. Agora, é isso que eu tenho dito para as mulheres. O trabalho que a gente está desenvolvendo hoje nesse sentido da liderança feminina é porque nós estamos nos tornando as mulheres para quem essas mulheres vão olhar. Ah, isso é legal. Sabe, isso é muito legal. É um trabalho de inspiração continuada. Exato. Então, é um trabalho de colaboração. E a do gente tipo, empodera muito elas. exatamente. Então, assim, eu tô olhando para frente, eu tô me vendo aqui no meio do caminho, eu tô indo naquela direção. Para quem que eu tô estendendo a mão para falar, vem, gente, vem atrás. Mas está num ecossistema tão Né? legal que não é assim, por exemplo, eu não preciso olhar só para mulheres supermercadistas. Eu posso olhar para a área de todos os Exatamente. setores e o Setores. que elas estão contribuindo. Exatamente, O- isso é a parte mais mas tem outro interessante. ponto também. Quando você começa a criar um movimento dessa natureza, participar de um movimento assim, você pode inspirar, como diz a Tirza, mas ao mesmo tempo sempre você vai estar aprendendo coisas novas. Exato. Porque Você tá andando todas ainda, né? essas pessoas têm Tem o que histórias, estender. têm vitórias, têm derrotas. A gente aprende com as derrotas também. né? Claro. Muito mais até, eu mais. acho. Eu até estava conversando isso com você hoje, né? É. Eu falei que o caos te leva a um lugar muito bom, Foi. É. porque você desenvolve. Ah, com Você certeza. Quando desenvolve, você- você não, junta as forças entre Pois quem é, estava ali gastando energia na direção errada, e na hora da sobrevivência todo mundo se junta. foi, né? É, é gente, ótimo. O caos te leva a muita coisa boa. Nada nos ensina mais do que Aprendizado. uma boa queda, Oh, né? Uma boa queda. Como é bom. Agora, dentro dessa linha, o que que você, que está à frente de um negócio, tocando lá com toda a dificuldade, mas dando certo, como que você falaria para outras mulheres que passam pela mesma situação? Como é que ela deveria se preparar ou buscar caminhos? O que que você deixa de mensagem para elas? Eu acho que se organizar para tudo isso é um ponto. Você se planejar, você colocar que você é capaz, sabe? Quando você tem que se empoderar você mesmo, é intrínseco, né? Aquele negócio. Se empodere e você consegue. Você consegue o que você quer, desde que você se empenhe e tenha foco para aquilo, né? Toda mulher pode chegar onde ela quiser. Dá para ela dividir, dá para ela ser mãe, dá para ela ser empresária, dá para ela ser mulher, dá para ela ser. Mas ela tem que ter organização disso, do tempo dela, do momento dela. Aquilo que você tocou foi perfeito, sabe? O que é o foco naquele momento? Leva aquilo ali, depois você vai para os outros, sabe? Você não precisa fazer tudo de uma vez. Vai fazendo, né? Não se preocupar e tá tudo bem, né? Porque a pessoa às vezes se preocupa com
com tudo. Eu quero fazer tudo de uma vez. Você não vai conseguir fazer tudo de uma vez. Vai Sim. fazendo passo a passo que vai dar Agora, certo, tem que horas que chega. bate um desequilíbrio, né? Todo mundo tem Ah, momentos claro, na vida que são muito difíceis. certo. Você falou da questão espiritual, é um apoio muito importante. Você falou do apoio familiar, do espiritual, e às vezes você tem que recorrer a um tratamento também, Ah, uma sim, terapia, sim, alguma coisa assim, para se reencontrar, para se colocar, porque você só consegue dar solução para isso tudo se você estiver bem. Tem que sim, estar bem consigo mesmo, né? Se não tiver Exatamente. inteiro, sim. você não dá conta de encarar. Agora, Tisa, você vai lançar esse livro ainda, não sei se já tem data marcada e tudo. Conta Ainda mais pra não, gente, eu ainda gente. estou terminando ele, hein? Eu preciso contar isso para vocês. Ainda Então está conta faltando o pra gente. capítulo final e a última revisão. Ah, Mas como é que é a ideia de lançamento dele aí? Sobre, o que que você pode contar pra gente sobre o livro? eita, O que que você pode contar? olha, o que que eu posso contar sobre o livro? O livro, ele nasce dessa perspectiva da gente dar conta dessas dores, desse sofrimento, e de como é que a gente lida com essas questões, né? É, de a gente sair desse cansaço e dessa sensação de sobrecarga. Porque quando a Vivi traz essa questão, né, de dar o foco dessas questões que ela falou, de olhar para si, que você falou, tem que estar bem consigo, o que que eu percebo? A gente tem vivido esse tempo de sobrecarga tão grande, que é uma coisa em cima da outra, que muitas vezes o nosso maior desafio é entender que nós estamos aqui presentes, né? Porque o que que eu vejo? Vê se faz sentido, Vivi, na rotina nossa como mulheres. É assim, você sai correndo, aí você leva o seu filho para a escola, e você acha que você já não fez. Ai, meu Deus, eu podia ter falado de um jeito melhor e ter cuidado melhor desse tempo com ele. Aí Sentimento você de sai culpa, né? correndo. Isso. A gente tem um elemento no feminino, na maternidade especialmente, que é uma questão da culpa estrutural. Nasce o É, neném, nasce uma culpa. É verdade. verdade. E você não está presente em lugar nenhum, porque você está aqui com seu filho, é o momento de você estar aqui com seus filhos, aí te manda uma mensagem, porque o WhatsApp agora também permeia toda a nossa vida e a nossa existência. Então você está o tempo todo sendo invadido e você não está presente em lugar nenhum. Então eu estou aqui com meus filhos, tecnicamente é o tempo dos meus filhos, mas aí fica entrando mensagens do celular, de coisas do trabalho que você precisa resolver e tudo é urgente. Tudo precisa ser feito agora. A cultura da urgência está nos adoecendo. E está trazendo uma sobrecarga desnecessária. Aí eu tô lá no trabalho sofrendo porque eu devia estar dando atenção para os meus filhos. Pensando que eu deveria ser uma mãe melhor. Aí eu tô lá saindo com meu marido, com meu companheiro, enfim, fazendo qualquer outra coisa, pensando que, poxa vida, meu filho, eu já fico tão pouco com ele, eu poderia estar gastando esse tempo com ele também, É e eu culpa ainda o não tempo fiz todo, aquele né? negócio do É, meu a trabalho. É. culpa. Então você tá o tempo todo, percebe? Eu não tô, é difícil. 100% você, né? O momento em que você está presente no que você está fazendo, sem uma conversa mental que nos enlouquece. Né? Então, a maior negociação que a gente está precisando fazer, às vezes, não é nem com o tempo real, mas é com como a gente experimenta ele dentro da nossa cabeça e quais são os acordos que a gente faz com a gente para dar conta de viver a vida. Então, o livro, ele nasce de uma demanda muito. Ele surgiu, na verdade, gente, como um grito meu, sabe? Porque ele surge em plena pandemia, quando eu fui chamada para dar uma palestra num órgão público aqui em Brasília. Eles estavam no momento de repensar suas práticas, considerando o trabalho remoto, porque estava todo mundo remoto e a gente não tinha ideia de quando a gente ia voltar. E eu me vi nessa equação, né? No home tudo, que eu chamava de home tudo, porque a sua mesa de jantar virava a sua mesa de trabalho, a sua mesa de dever de casa, a sua mesa do almoço, a sua mesa de ler a sua mesa de desopilar, era ali que tudo acontecia, né? E os seus filhos ali, você aqui, e toda essa loucura acontecendo. Então, e ao mesmo tempo, um momento de profunda solidão. Então, assim, tudo isso junto ao mesmo tempo. Teve um momento que me veio eu falei, gente, pelo amor de Deus, a vida precisa caber na vida, porque a sensação que eu tenho é que a vida tá transbordando o tempo inteiro. E eu tô aqui tentando pegar ela tá transbordando e eu tô aqui tentando catar esse líquido que tá transbordando. Então eu falei, cara, a vida precisa caber. A vida precisa caber na vida. A minha vida, a vida no sentido mais existencial possível, que é a vida que eu desejo, ela precisa ser capaz de caber na minha vida, senão ela não faz sentido. E aí, desse momento, assim, de a vida precisa caber na vida, que foi sabe, uma fala que eu me vi tendo ali naquele momento, eu me vi diante da palestra que eu tinha que dar. Aí eu falei, peraí, deixa eu pensar sobre isso aqui. Esse caber na vida, ele é um acróstico, entendeu? O que que significa a vida caber na vida? O que que eu preciso fazer para que a minha vida possa caber na minha vida?
Que coisas eu vou precisar, que limites eu vou precisar dar, que nãos eu vou precisar integrar, qual é o nível de autoconhecimento que eu vou precisar ter para que eu possa entender minha prioridade e de consciência que eu vou precisar ter. E aí, a partir dessa compreensão, eu fui desenvolvendo esse acróstico. Então, o livro, ele é isso. A vida precisa caber. Mas o caber não é no sentido do se amoldar para caber, sabe? Essa coisa de corta daqui, corta de lá para poder você dar conta de caber naquilo ali. Na verdade, é uma contravenção dessa perspectiva do caber. É um caber no sentido de você se autorizar profundamente que a sua vida, você tenha olhos para entender e compreender qual é a sua vida, que é diferente da vida da Vivi, que é diferente. Qual é a vida que você quer viver? Que é fundamental para você, para que você tenha força, ânimo, para dar conta do que você precisa fazer, né? Então é isso. Quando vocês falam assim, eu preciso estar centrada, eu preciso estar minimamente equilibrado, eu preciso estar no autocuidado, é um autocuidado que vai muito além de estar com a sobrancelha em dia. Ou de 3 vezes para academia, né? É um autocuidado que tem a ver com um mergulho profundo em reconhecer qual é o meu desejo, qual é a minha necessidade dentro desse momento agora, o que é possível, porque também o que é possível é uma escolha da maturidade, que a gente precisa ter consciência. Às vezes a gente quer coisas que não são possíveis naquele momento, então como é que a gente faz essa calibração também? Isso também tem a ver com balancear dessa frustração, né? Então o livro ele vem com um pouco, Carlos, no desejo de gritar nesse sentido, sabe? Do tipo, gente, ó, eu tô aqui falando do que tá me sendo eu preciso vamos nos socorrer aqui, e esse é o meu grito de socorro. Se isso fizer sentido para mais alguém, tô com a mão estendida, vamos junto. Sabe? Porque a gente precisa pensar sobre essas questões juntas, porque existe uma mudança sistêmica que precisa acontecer, que vai além dos nossos desejos pessoais, Com né? certeza, com E aí, então, certeza. é um pouco sobre isso que a gente vai conversar lá. Olha, garanto que muita gente vendo esse episódio aqui do podcast vai querer te procurar para saber mais sobre isso tudo. Amém. Não é? Assim seja. Porque Esse é o esse nosso assunto objetivo. hoje aqui, eu acho que Eu interessa. pensei em coisas aqui. Aqui, ó, a própria Né? Viviane. Vamos trocar, Não. Vivi. Acho que a gente tem muito para Não trocar. é? Não, inclusive, assim, dentro do seu projeto mesmo, setorial e tudo mais, tem espaço Nossa, para trabalhos dessa totalmente. natureza. Nossa, como tem. Como tem. Né? E eu acho interessante, esse assunto que nós escolhemos para hoje, ele é de interesse de todas as mulheres que estão aí à frente do negócio, sejam donas, sejam líderes, gestoras, Sim. o que for, que tem equipes, Sim. né? Sim. Ou que pretendem ser, né? Porque já vai preparando a cabeça para isso. Quando você traz essa questão de você se permitir o seu momento próprio, individual e tudo, tem técnicas para isso, né? Que às vezes as Várias. pessoas, por exemplo, no meu caso Simples. pessoal, a atividade física, uma corrida e tudo mais, funciona como uma terapia. É Eu libertador, esqueço né? do resto do mundo. Naquele momento, eu transcendo de tudo que está acontecendo, me foco naquele instante. Não vem Sim. preocupação, não vem nada. A meditação é a mesma coisa. Então, tem formas da gente buscar um Diversas. pouco de paz, de espírito, para Sim. conseguir encarar os desafios dos negócios. Senão você, Não, se não tiver isso aí, você não vai mesmo. estressa, É. estressa. Exatamente. Então, aqui já vamos agora para o fechamento. Foi excelente essa conversa. Espero que a gente tenha a oportunidade de voltar com vocês aqui em outras oportunidades. Com certeza, no lançamento do livro, nós vamos te chamar de novo. Opa, Aí me chama. vai ser um prazer. Me avisa. Te Com avisa, né? certeza. Não, avisa, com por você eu já vou favor. conversar antes, porque eu já quero te fazer outros convites. Ai, ótimo, que legal. E além de fazer um agradecimento a vocês, já deixo também um convite para que assistam o próximo episódio, que é um assunto que você lida com certeza, mas que a Viviane vive, que é a questão da sucessão nos negócios, principalmente Sim. sucessão em empresas familiares. O próximo episódio vai se tratar disso, vamos trazer aqui pessoas como você que passam por essa situação, que vão ajudar a tratar um pouquinho desse desafio que é muito grande, né? O conflito geracional, os desafios do negócio, conquistar a questão da confiança, né? Porque muitas vezes a pessoa fica na dúvida, será que eu dou conta? Ou às vezes os fundadores não acreditam muito. É verdade. Eles tiveram resultado, a nova geração tem que provar que dá conta, que vai É isso conseguir. mesmo. Isso é um desafio muito grande. E eu queria deixar aqui esse convite para que todos nos sigam nas redes sociais e se mantenham conectados aqui com a Egrégora, né? Com a nossa conexão Egrégora, e acompanhem aí os próximos episódios. Obrigado a vocês. Obrigada, Eu Carlos. que agradeço o convite. Obrigada. Obrigada. E segue a gente também nas redes sociais. O meu @é Tirza Reis Oficial.
né? E é uma oportunidade da gente estar mais junto também, né? Claro. Quero saber o seu também, porque eu quero também. Ah, da gente lá, segue lá o Ceramic Supermercados, que tem muita coisa legal lá para vocês, muitas promoções boas, Tá vendo? tá bom? É isso aí. Ótimo. Ótimo. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigada, queridas. Obrigada.